Fala, legionário, excelente tarde aí pra você. Quero compartilhar uma palavra que tá lá em Lucas 6. Bora ler a palavra? Lucas 6. Quero fazer alguns comentários sobre ela e trazer uma aplicação pra gente que é gente. A gente que somos uma milícia do Senhor, né? Um exército celestial. Se Deus chamou os exércitos celestes de legionários, por que não levantar uma quantidade muito forte de homens, né, que vestem a armadura de Deus para servir a sua geração, né? Servindo e amando a Deus sobre tudo, amando a sua esposa e amando o próximo, né? Ou seja, começando com a família, começando com os parentes, começando com os irmãos, né? Então essa hierarquia aí, a palavra nos direciona de forma muito inteligente, muito amorosa e sábia. Lucas 6, tem um trecho que fala assim, ó: o Senhor do sábado, Jesus. Quero trazer um entendimento que assim, né? Versículo 1, aconteceu que no segundo sábado após o primeiro, óbvio, no segundo sábado após o primeiro, provavelmente isso aqui não está aqui à toa, ele passou pelas searas e seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, comiam as espigas. Fariseus lhe disseram: por que fazes isso, o que não é lícito fazer aos sábados? Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, eles que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito a qualquer homem comer, senão só aos sacerdotes. Nossa, cara, eu acabei de começar o vídeo, já tem 2 minutos. Cara, eu quero trazer um entendimento sobre isso. Davi, Moisés, homens de fé. Não foram homens da fé, heróis da fé? Nossa, a Bíblia fala muitas vezes sobre a nossa personalidade nos últimos dias. Então nós precisamos ser homens de fé. Davi, ele fez algo que não era lícito. Jesus, ao que os fariseus diziam, estava fazendo algo que não era lícito. Mas ele quis dizer que ele era o Senhor do sábado. O que eu quero dizer com isso? Moisés, ele foi defendido por Deus uma vez, estando errado. É muito louco porque assim, muitas pessoas elas leem a palavra, ouvem a palavra, mas elas não praticam a palavra. Esses dias para trás aí eu falei assim: Tainara, vai acontecer tal coisa, em nome de Jesus vamos orar, oramos, aconteceu. Esses dias para trás aí a gente pegou uma bactéria que estava dando no intestino e no estômago. E pode se tornar uma infecção aguda. E da última vez que a Tainara pegou, sangrou as fezes dela. E a gente achou que ela estava com dengue hemorrágica. Mas aí a gente orou. E quando a gente teve noção que a gente estava com aquela bactéria, porque o sobrinho nosso estava, e a família dele também estava, e a gente, depois de estar com o sobrinho nosso, a gente ficou com isso também, a gente fez uma oração de fé e a gente determinou. Falou assim: Senhor, em 24 horas nós determinamos que essa doença vai embora. E realmente ficamos assim. E eu já arrumei um problema ainda maior para esse mês. Eu declarei com os olhos da fé que vai acontecer algo até o fim do mês. E quando acontecer, eu vou trazer esse testemunho para você. Eu quero que você entenda, talvez você vai estar ouvindo um vento aí, que eu tô aqui do lado de fora, tô de castigo, porque a Raquel tá querendo dormir, mas não tá conseguindo. Quero que você entenda que a gente precisa ser homens de fé. Homens que não só ouvem, mas experimentam a palavra. Experimentam ser homens de fé. Sabe, o que eu tenho a dizer sobre esses 3 pontos, né? Moisés foi um homem de muita fé, porque ele não só falava com Deus, mas Deus falava com ele. Então nós precisamos dar esse primeiro passo. Só para você ter uma noção, vou usar uma palavra aqui que muita gente religiosa não gosta. Mas Moisés, ele era folgado. Tem um trecho lá em Números 14 que Deus fala assim: eu vou acabar com esse povo. Esse povo aí, ele é, entre muitas aspas, né? Podemos dizer, esse povo é muito burro, sabe? Muito imbecil, eu ia falar, mas não é essa expressão correta. Eles me desafiam. Eles veem as minhas maravilhas, mas ainda não creem em mim. Ou seja, ao contrário de fé, que é a dúvida. Eles não criam em Deus. E pelo fato disso acontecer, Deus falou: eu vou destruir esse povo e vou gerar de você um novo povo ainda maior e ainda mais forte. Aí Moisés para e fala assim: Senhor, pensa bem comigo. É hora do Senhor se arrepender. Porque o Senhor tirou o povo do Egito, e aí todos os povos ouviram falar que o Senhor tirou com mão poderosa, e eles vão ouvir falar que o Senhor não pôde levá-los à terra prometida, a terra que o Senhor jurou para os seus antepassados, mas matou eles no deserto. E eu não lembro o restante do contexto, mas Deus, ele volta atrás na sua palavra. E eu não vou dizer que eles são perdoados, mas o que Deus faz é: não destruirei por amor a ti, Moisés. E ainda tem vezes que Moisés é muito mais ousado, coisas que eu acho que eu não faria. Falou assim: Senhor, apaga o meu nome do livro da vida. Então assim, vou demonstrar para vocês uma crença que eu tenho. Existem pessoas que creem que o que está escrito é contra nós para o nosso ajuste de rota. Então sempre que tem alguma coisa ali que é uma advertência,
Isso serve para nós, eu também creio assim. Mas eu também creio que a palavra de Jeremias, por exemplo, quando ele fala assim, olha, eu te separei no ventre, antes que você viesse ao ventre, na verdade, você já era separado. Essa palavra eu também creio que é para mim e para você nos nossos dias de hoje, porque nós carregamos a palavra de Deus, somos profetas do Senhor, assim como foi Jeremias. Jeremias era algo mais específico porque ele recebia a palavra do Senhor em um tempo que o Espírito Santo não era dado de forma fluente, vamos dizer assim. Mas tudo que está escrito na palavra é para nós. Então eu quero que a gente pegue, nós como servos do Senhor, peguemos essa folga, sejamos folgados na presença do Senhor, entre muitas aspas. Folgados no sentido que está escrito lá em Hebreus, fala assim, ó, quando você se chegar ao trono da graça, chegue com ousadia. Chegue com ousadia, chegue crendo. Qual que é a forma de agradar ao Senhor? Fé. Então ele vai dizer ali em Hebreus capítulo 6, fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que é impossível para Deus é ser agradado com uma pessoa que não tem fé. O restante, tudo é possível para Deus, mas a única coisa impossível é você agradar a Deus sem fé. E é isso que está escrito, é impossível agradá-lo sem fé. Então, eu quero que a gente pegue a ousadia de Moisés e como ele foi folgado. Eu quero que a gente pegue a graça e a ousadia também de Davi. Se Davi abrisse uma igreja hoje, as pessoas iam falar assim, nossa, é daquele cara que matou o esposo da outra e ficou com ela, e teve filho ainda. Cara, eu acho que ninguém ia ir nessa igreja, ou provavelmente ia. Mas aquele ali era chamado segundo o coração de Deus, porque em todos os erros dele, ele ajustava a rota do coração dele. Então, nós, como legionários, precisamos juntar essa folga de Moisés, ser sábios em cada pedido, juntar a ousadia de Davi e entender que o que Cristo está dizendo. Ele diz assim no versículo 5, e dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Qual que é o sentido de tudo isso que eu estou dizendo, sabe? Nós, como servos do Senhor, precisamos ter ousadia, fé para agradar a Deus. Então, que a gente possa conhecer. Se essa palavra fez sentido para você, depois você comenta aí. E bora fazer uma oração breve. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela vida de cada um que está me ouvindo nesse momento. Te agradeço pelas nossas famílias. Que a gente, como ser humaninho falho, mas, ao mesmo tempo, a Tua palavra nos chama de justificados, de santos, ser humaninhos tops ali, na Tua presença. A gente venha, Senhor, a ser ousado, com sabedoria. A gente venha a ser pessoas que Te agradam pela ousadia de fé. Eu não sei o que cada um vive, eu não sei qual que vai ser a aplicação disso para cada um, mas eu quero que a gente seja sábio e praticante da Sua palavra. Essa é a principal mensagem, ser praticantes da Sua palavra. Que a gente venha, Senhor, a ser ousado, mas cheio da Tua graça, direcionado, cheios da Tua unção, do Teu poder. E eu te peço, realize em nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer realizar, porque eu creio piamente que nós somos os trabalhadores da última hora. Não somos aquele que vai trabalhar o dia inteiro, mas somos aquele que vai fazer o que precisa ser feito bem no fim do dia. E eu quero também falar sobre isso em outro dia com os legionários aqui da Aliança. Que cada um de nós possa ter, Pai, a Tua graça e a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, sabedoria que procede do alto. E não aqui é carnal nem demoníaca, mas aqui procede do alto. Nos dá ousadia, Pai, no Teu nome. E que o Teu Espírito Santo complete essa palavra, assim como eu muitas vezes não consigo expressar. Em nome do Senhor Jesus. E que assim como os fariseus falavam assim, por que você faz o que não é lícito fazer aos sábados? Jesus diz assim, nós somos ousados, nós fazemos o que precisa ser feito. Nós simplesmente agimos por fé. Nós simplesmente somos sustentados pelo Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós. Obrigado, Senhor. Completa a Sua boa obra em nós. Amém. Compartilhe esse vídeo aí se você quiser. Que Deus te abençoe. Amém.